Então tenha um grande dia, 31 de agosto do ano da graça de 2018. Deixe-me só acertar aqui a direção da câmara, que é para isto não ter luz a mais, porque já sabe que isto de vez em quando aparece a luz, desaparece a luz e é uma chatice, influencia aqui a forma como estamos a chegar a quem nos vê. Por onde é que quer começar hoje? Ana Freitas, obrigado pelo gasto para cima, parece que está tudo bem com a imagem e com o som. Espero que quem não esteja de férias aguente mais uns dias até ao dia em que vai de férias, e espero que quem está de férias esteja a tirar o melhor partido disso. A propósito disso, nos próximos dias a temperatura vai aquecer, não sei se é a temperatura política, mas pelo menos a temperatura de tempo vai aquecer. Eu espero que desfrute isso da melhor maneira, mas amanhã cá estarei para falar sobre isso, porque estes dias de calor intenso fazem-nos temer por aquilo que sucedeu no ano passado e por aquilo que sucedeu na Grécia há poucos dias. Mas sobre isso falaremos amanhã. Por onde é que hoje não há período de ordem do dia, porque a agenda é longa e ontem abusei um bocadinho de vocês todos. Hoje vou tentar ser um bocado mais comedido, mas eu vou começar esta conversa de hoje com uma frase. Não estava previsto começar assim, mas vou começar assim e vou-lhe pedir para se lembrar desta frase mais tarde, durante a conversa que vamos ter nos próximos 15 minutos. Aspas. A primeira coisa que acho que temos de fazer é perder a vergonha de ir buscar dinheiro a quem está a acumular dinheiro. Quando estamos a apresentar taxas sobre grandes patrimónios ou grandes rendimentos, estamos a fazê-lo porque queremos diminuir as desigualdades, mas também porque dizemos que uma sociedade estável não é uma sociedade que permite uma acumulação brutal de capital nos 1% do topo. Quem é que disse isto? Mariana Mortágua, dirigente e deputada do Bloco de Esquerda, há 2 anos, quando este governo estava a dar os primeiros passos. Atenção a esta frase. A primeira coisa que acho que temos de fazer é perder a vergonha de ir buscar dinheiro a quem está a acumular dinheiro. Não esqueça desta frase, que eu vou voltar a ela daqui a bocadinho. Bom, então vamos lá à agenda, propriamente dita. O camarada Ricardo Robles demitiu-se. Eu já aqui ontem tinha dito que isto não é um país sério, isto não é um país à séria, porque se fosse um país à séria, pessoas como a Catarina Martins e como o Ricardo Robles nunca mais voltavam a ser políticos na vida. Bom, não é. Pronto. Eu sei que às vezes é fácil dizer, bom, vamos irradiar esta malta, e acaba a sua carreira política. Não é bem assim. Bom, mas eu acho que não é quem comete o erro de Ricardo Robles, é quem defende o que o Ricardo Robles fez, o próprio Ricardo Robles e a Catarina, não deviam ter mais lugar na política. Bom, e porquê é que eu digo isto? O Ricardo Robles demitiu-se ontem. Eu acho que já foi tarde. Porquê? Primeiro porque sujeitou-se a ele próprio a uma humilhação sem limites nos últimos dias. Toda a gente gozou e apontou-lhe o dedo. A direita, justamente, porque quem passa a vida a dizer estas coisas, como é preciso ir tirar dinheiro a quem está a acumular dinheiro e riqueza, depois não pode fazer aquilo. Mas também a esquerda. E aqui é que eu acho que foi o tiro no pé mais mal dado pela Catarina Martins e companhia. E quando eu digo a companhia, é o Francisco Louçã, é a Mariana Mortágua e todos aqueles que puseram ao lado do Ricardo Lopes nos últimos dias. E repara, para o PCP isto foi uma coisa fantástica, não é? O PCP está em dificuldades, está a perder terreno para o Bloco de Esquerda há muito tempo. E o Bloco de Esquerda os dirigentes do Bloco de Esquerda devem-se ter entusiasmado com isto. É como aquela história, olha, Portugal e Itália no final do Europeu de Sub-19. 2-0, de repente o pessoal diz, olha, já ganhámos isto. Não ganhámos nada, não é? Isto até ao lavar dos cestos, costuma dizer, desculpa lá, este ajustamento mais um, é vindima. E, portanto, nós nunca temos o encontro ganho. E Catarina deve ter pensado nisso. Bom, o problema é que os políticos esquecem-se às vezes que não têm a força para defender tudo e mais alguma coisa. Quando ela se pôs ao lado de Ricardo Lopes, assinou a sua sentença. E eu estou convencido que nas próximas semanas nós vamos perceber, do ponto de vista de sondagens, o que é que aconteceu ao Bloco. Mas dizia eu que Ricardo Lopes já foi tarde, já. Foi gozado, ele e o partido, foi entalado, o partido também. E o pior disto tudo é que ele não saiu sozinho. Perdão, ele saiu sozinho, mas não devia sair sozinho. E este é que é o ponto. A Catarina Martins, o Francisco Louçã, a Mariana Mortágua, que se puseram ao lado deste sujeito nos últimos dias, deviam tirar ilações desta brincadeira. Mas particularmente Catarina Martins, que é coordenadora, líder, lá como é que eles chamam isto, um dos partidos é presidente, outro é secretário-geral, aqui parece que é coordenador. Mas enfim, a mania de ser diferente. Bom, a Catarina Martins devia ter saído,
Porque não podia, ela atravessou-se por ele, meteu toda a sua carne no assador para defender aquele rapaz. Bom, e agora a questão é esta. Então, Ricardo Robles fez alguma coisa de errado ou não? É que Catarina jurou-nos a nós, perante as câmaras de televisão, que tinha feito. Não tinha feito. Bom, afinal ele demitiu-se. Eu costumo dizer, quando as pessoas não devem, não temem. E, portanto, quando não temem, não devem ir embora. E, portanto, se o rapaz foi, fico sem perceber porque é que foi. Das duas, uma. Ou percebeu que tinha sido mesmo um erro e que ele não pode ter este comportamento, não é? Estar a dizer uma coisa nos comícios, a lá juiz José Luís Judas aqui há uns anos, não é? Tomava chá com as tias de Cascais, depois aparecia com a barba 3 dias nas manifestações da CGTP. É assim deste género. Não se pode fazer estas coisas e depois dizer que se tem uma cara de sério na política. Portanto, ele devia ter ido embora e devia ter arrastado consigo até ao fundo a Catarina Martins. Bom, o facto de não ter feito, para mim, é sintomático da falta de vergonha que existe na classe política, nomeadamente do Bloco de Esquerda. Como você sabe, era aquele que se armava em virgem, não é? E que ali não acontecia problemas, não acontecia traumas, não acontecia nada. Eu acho que a Catarina Martins vai ter que viver com uma coisa que é o cidadão de rua, o cidadão comum, com muita probabilidade, um dia destes, quando a apanhar na rua, vai-lhe dizer assim: a senhora não tem vergonha. É que se a senhora tivesse um pingo de vergonha na cara, tinha saído com o Ricardo Robles, depois de saber qual foi a decisão dele, precisamente que o partido percebeu que o que sucedeu ia dar cabo da credibilidade do Bloco de Esquerda junto dos eleitores. Bom, mas enfim, quanto a faltas de vergonha e a não haver um pingo de vergonha na cara, não é exclusivo da Catarina Martins, como você sabe, há algumas pessoas na classe política que são useiras e useiras nisto, e portanto a mim não me surpreende nada. Bom, segundo ponto. Como que então, você lembra-se que ontem, já agora, você lembra-se que eu ontem disse aqui, fiz aqui uma pergunta: está tudo bem com a parte fiscal de Ricardo Robles? Bem, quem tem um rendimento de 21 mil euros por ano, ter um empréstimo de 850 mil, depois dos quais gastam 650 mil na recuperação, e paga aquela massa à Caixa Geral de Depósitos ao final do mês, eu só tenho uma pergunta. Os bancos não fazem contas? Bom, é que depois às tantas a Ricardo Robles dizia-nos assim: não, isto aqui nunca foi para revender e tal, isto era para manter as pessoas que cá estavam. Bem, mas afinal aquilo junto do banco, aquilo foi dito que era para alojamento local. Está a ver a coerência? Eu gosto desta malta de extrema esquerda, que fala uma coisa e depois faz outra. Mas pronto, vamos lá adiante. Bom, eu não sei se do ponto de vista pessoal se há alguma coisa de errado, já disse aqui ontem, mas era bom ver, não é? Quando se começa a ver tantos indícios com algum fumo, é bom ver. Mas agora, aqui o pormenor, que este que eu acho que é inevitável, este é imediato, e este já podemos falar, que é assim. Como você sabe, a lei permite que quando se faz recuperação de imóveis se fique isento de IMI durante uma porrada de anos. Depende, isto varia muito com as câmaras. Em Lisboa parece que é 10 anos. Bom, repara uma coisa, o IMI é uma coisa pesada, não é? Para você ter uma ideia, quem tem património superior a 1 milhão de euros, aí 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 200 mil, paga de adicional, não é de IMI, de adicional ao IMI, mais ou menos 750 euros por ano. Ouviu bem? 750 mocas. Não é dinheiro? É dinheiro. Para mim é dinheiro, 750 mocas. Bom, repare neste pormenor. O prédio de Ricardo Robles vale 5,7 milhões de euros, pelo menos foi aquilo que foi o preço colocado, sticker price, não é? Quando se pôs à venda. Bom, você sabe que o prédio do camarada Robles está isento do adicional ao IMI? Sabia? Por causa destas regras relativas aos quem reconstrói, quem recupera. Bom, mas aqui é que está o busilis da questão. Eu não sei, mas convinha que a Câmara Municipal de Lisboa visse isto. As regras sobre isenção de IMI para recuperação incluem uma mera recuperação ou um acrescento ao edifício que já existe. É que todos nós sabemos que o tal prédio do Ricardo Robles da sua irmãzinha, da sua maninha, passou a ter mais um andar. Bom, eu nem vou entrar naquela polémica do dono do restaurante que foi corrido ali, não sei o quê, não vou entrar nisso. Bom, vamos só pensar nisto. Então, mas a interpretação dá para a ampliação do edifício? Eu não sei. Mas convinha que a Câmara Municipal de Lisboa fosse investigar aquilo. A menos que não seja, porque Ricardo Robles foi até ontem vereador da Câmara Municipal de Lisboa e nós nunca sabemos, e depois pode ficar, não é, na opinião pública, há dúvida sobre porque é que este sujeito conseguiu isto, não é?
Não é bom nós ficarmos com dúvidas sobre a forma como certos políticos, sobretudo quando estão nas instituições onde trabalham, como é este caso, era o caso do vereador Ricardo Lopes, não é? É bom que não fiquemos com dúvidas sobre, bom, se calhar alguém dê lá uma mãozinha, uma coisa assim do género, pelo menos que não seja na interpretação. Eu não sei se é, mas meus amigos da Câmara Municipal de Lisboa, se não quiserem sair mal da pintura, é bom que esclareçam a opinião pública e os munícipes de Lisboa sobre se faz sentido ou não manter aquela isenção. É que é uma pipa de massa. Lembra-se que eu lhe disse há bocadinho? 750 mocas para quem tem mais ou menos 1.100.000 ou 1.200.000. Agora imagine quem tem 5,7 milhões. É muito dinheirinho, não é? Fora o IMI. Mas é aqui que vem aquela frase que eu lhe citei há bocadinho, que eu adoro. Eu acho que a Mariana vai morrer com esta frase em cima dela. Ou seja, não é que eu lhe deseja a morte, é quando ela um dia chegar, a velhinha, o pessoal nunca lhe vai perdoar esta frase. Eu vou voltar a dizer a frase. A primeira coisa que acho que devemos de fazer é perder a vergonha de ir buscar dinheiro a quem está a acumular dinheiro. Oh, Mariana, inteiramente de acordo. Mas olha, vai buscar dinheiro ao Ricardo. Estás a perceber? Está a ver como é que pela boca morre o peixe? Então, temos que ir buscar dinheiro a quem está a acumular dinheiro. Primeira pergunta. 5,7 milhões de euros de valor de um imóvel não é dinheiro? 5,7 milhões de euros de acumulação de capital aqui não é dinheiro? Então, a Mariana, percam a vergonha e vão lá. E já agora, já que estamos a falar de socialismo, não é? E esta malta é tão pródiga no socialismo, mesmo que a lei dê isenção ao Ricardo Lopes, pelo amor do socialismo, de diminuição das desigualdades, ó camarada, vai lá e paga o adicional ao IMI, pá! Eu ficarei satisfeito. Se vocês defendem tanto socialismo assim, vão lá e de livre vontade paguem o adicional ao IMI correspondente a 5,7 milhões de euros que é o valor do imóvel. É o convite que eu faço ao Bloco de Esquerda. Sejam magnânimos, já que passam a vida a pedir para ser magnânimos aos outros. Estão a perceber? Bom, mas não acabou esta conversa ainda do IMI. Porquê? Vamos imaginar que a Câmara Municipal de Lisboa diz que está tudo bem. Aquilo tinha direito a isenção e não sei das quantas. Sabe quem é que está a pagar por ele? É você. Mariana, Joana, Mário, Fátima, Camilos, idiotas, estão todos a pagar por isto. Está a ver? Ou seja, alguém tem que pagar em mim para que esta gentinha não pague em mim. Alguém tem que pagar em mim para que esta gentalha não pague o adicional ao IMI. Está a perceber? Isto é que é o socialismo desta malta. Portanto, quando se indignar, indigne-se com você que se cala quando estas marmeladas acontecem. Está a perceber? Bom. Desculpa lá a exaltação, mas de facto eu pago muito dinheiro em impostos por mês. E segurança social. Bem, terceiro ponto. A aprovação do projeto Robles seguiu as vias normais na Câmara? Declaração de interesse. Não sei. Nem estou a fazer insinuações. Mas há uma coisa que eu sei. Cada vez que eu falo com arquitetos, com engenheiros, sobre os processos na Câmara Municipal de Lisboa relativos a imobiliário, não é só esta, graças a Deus. Há uma série delas. Mas nesta aqui em concreto é um sarilho. Para aprovar projetos, para seguir os trâmites habituais, porque depois é isto, depois é aquilo, depois o IPAR e o RECOPARDA e aquela porcaria demorar muito tempo. Bom, este projeto, pelos vistos, foi rápido. Primeira pergunta. Isto seguiu todas as vias normais, não é as vias normais de um político. Eu sei que ele não era vereador na altura, portanto faço essa justiça. Mas seguiu as vias normais que não as de um político? Bom. Já agora, a apreciação que é feita hoje sobre o imóvel tem a ver com o facto de Robles já ter sido até ontem vereador? Não sei. Mas convinha que isto fosse esclarecido, que é para nós, munícipes de Lisboa, não ficarmos com a sensação que há os enteados e há os filhos. Ok? Eu repito, não estou a insinuar nada, mas já que se levanta tanta dúvida aqui e questões, é bom que se responda a mais esta. Está bem? Eu quero deixar isto claro. Não estou a dizer que é assim. Mas quero ver isto esclarecido. Ok? Bom, até para não haver processos. Já tive a minha conta na minha vida de jornalista. Bom, vamos mudar de assunto. Dar descanso a Lisboa e ao camarada Robles. O Algarve precisava de 67 médicos no verão. E não apareceu nenhum. 67 médicos a mais. Isto é a manchete de ontem, do Público, o seu dono. De ontem? Acho que sim, que é de ontem. A pergunta que eu tenho de fazer é, você sabe que é os juros que o Governo tem feito sobre investimentos no SNS, não é? Deve ser porque está a fazer um grande investimento no Algarve, não é? Durante o período de verão, que não apareceram os 67 médicos.
Penso eu. Quer dizer, porque quem faz assim grandes investimentos devia ter conseguido esses 67 médicos. Você perguntará, bom, então como é que o problema está a ser resolvido? Olha, com horas extraordinárias. Bem, eu não sei se o custo das horas extraordinárias se é superior ou não ao que seria ter estes 67 médicos a mais. Mas há uma coisa que eu sei, qual é o limite das horas extraordinárias? Nomeadamente quem está a fazer urgências nos hospitais. Nomeadamente quando o Algarve sofre um crescimento brutal de gente durante o verão. Estas questões mereciam uma resposta. Mas, como sabe, quando estenderem o microfone ao Ministro da Saúde, ele vai dizer que não, está tudo bem, está tudo má língua, que o SNS está bem e recomenda-se. Sim, está bem e recomenda-se. Diga você se acha que está bem e recomenda-se. Último ponto da conversa de hoje, que é para não estar aqui a amassar a malta, que já vamos com muito tempo. Bom, eu vou voltar à entrevista da semana passada que eu não tinha visto quando estive em Moçambique e, portanto, eu peço desculpa. Entrevista do Rui Rio, Salveiro Racic, em que ele dizia várias coisas. Uma delas que me chamou a atenção foi: se o orçamento de 2019 for chumbado no Parlamento, o PS devia apoiar o governo do PST-CDS. Eu, se calhar, devia pegar no telefone, ligar à doutora Assunção Cristas e perguntar assim: ó doutora Assunção, o doutor Rui Rio falou consigo? É que você que está desse lado já dançou slows ou músicas mais rápidas, sabe que para dançar não é só o tango, é preciso duas pessoas, não é? Eu não sei se a gente pode estar aqui a dizer... bom, imagine só, se ele não falou com a doutora Assunção Cristas, eu não sei. Imagine só, se a doutora Assunção Cristas no dia seguinte dissesse assim: bom, era bom que o doutor Rui Rio me perguntasse em mim se eu quero dançar com ele. Acho eu. Mas pronto, isso sou eu que sou má língua. Bom, acabei hoje já. Hoje ainda vamos ter o pontapé de canto com o António Tadeia. Vamos começar já a falar da nova época. E por nós ficamos por aqui. Eu voltarei a chateá-lo amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado por estar desse lado. E mesmo para o final, só lhe quero pedir um favor: ponha um gosto e faça a partida nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Muito obrigado, tenha um grande dia e até amanhã. Com licença.